Oi, gente, bem-vindos ao Mac Talks, o nosso mais novo podcast feito e criado para falar sobre a vida acadêmica, a vida universitária, saúde mental e desafios. Hoje estamos aqui com a Mariana. Oi, gente. Estamos com a Jaqueline. Oi, gente. E estamos com o nosso queridíssimo Leonardo Zaghi. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, Léo. O Léo, ele tem uma carreira bastante consolidada já. Apesar dele ser muito novo, ele tem bastante para compartilhar com a gente. E hoje eu quero que você compartilhe um pouco da sua história, da sua trajetória com a gente. Então, fica à vontade. Obrigado pelo muito novo. Bom, começar apresentando um pouquinho do que eu faço hoje, o que eu me formei, né? Bom, tenho 30 anos, Léo Zaghi, sou formado em Relações Públicas. A forma que eu cheguei a escolher o curso é muito engraçada, depois a gente pode conversar. Mas eu passei por N profissões. E hoje, basicamente, eu sou analista de marketing digital da Bosch, cuidando especificamente do que a gente faz de estratégia Brasil para ferramentas elétricas. Legal. Ô, Léo, então vamos voltar um pouquinho. Conta pra gente como foi sua trajetória na faculdade. Como é que você escolheu esse curso, né? Inclusive, essa história engraçada, pode estar contando pra gente. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha uma outra perspectiva de carreira. Porque na época eu trabalhava num salão. E eu achei, na minha visão, eu ia ser cabeleireiro. Até que saía bastante, etc. E antes eu tinha prestado o vestibular na época, eu tinha passado em moda numa federal lá de Apucarana. Junto com a minha melhor amiga, inclusive. Ela foi e eu não fui. Eu fiquei, não quero fazer moda. Aí eu tava na minha carreira de salão, mas falei, putz, eu queria mudar, queria alguma coisa diferente. E na época eu ia muito pra balada, eu saía muito. Aí eu falei, gente, como que eu na minha vida posso trabalhar com balada? Aí eu descobri relações públicas, porque dentro de relações públicas tem a matéria de eventos. Falei, pronto, vou ser dono de boate. Aí foi assim que eu escolhi relações públicas, e o engraçado foi que eu entrei achando uma coisa e o curso virou completamente outra coisa. Então, isso é legal. Eu redescobri a faculdade enquanto eu já estava dentro da faculdade. E foi uma época muito gostosa, assim, porque, coincidentemente ou não, eu já fui começando a enviesar minha carreira para aquilo que eu queria, que era voltado mais a marketing e publicidade mesmo. Então, comecei a trazer sentido daquilo que eu estava fazendo na sala de aula para a minha vida e para o que eu estava desenvolvendo nos lugares que eu passei, porque durante a faculdade também passei por diversos lugares. Legal. Caraca. E você falou que quando você entrou na faculdade foi bem diferente, né, do que você imaginava? Foi um diferente bom? Foi diferente porque, assim, aí voltando na minha construção de carreira, né? Na época que eu entrei na faculdade, pra vocês verem, eu era cabeleireiro. Aí depois eu passei trabalhando com meu pai de atendente. Aí, quando eu escolhi o curso, prestei vestibular e escolhi entrar na faculdade, eu passei no concurso público pra trabalhar de atendente na prefeitura de Campinas. Nossa. E aí eu comecei a ter contato com legislação. E eu fiquei louco, falei, nossa, eu quero fazer direito agora. Vou mudar tudo, largar tudo e fazer direito. Só que eu lembro que eu tinha entrado com o objetivo de fazer eventos, lembra? Ponto engraçado. Odiei eventos, odeio eventos. Sério? Foi a matéria que eu menos gostei. E aí eu fui descobrindo, aí eu me apaixonei por direito. Aí eu fiquei na dúvida, eu acho que eu tava no segundo ano de faculdade, isso já acontecendo. Eu fui falar com a coordenadora do meu curso, doutora Maria José, incrível. Aí ela começou a me mostrar que o curso que eu tinha escolhido, que era Relações Públicas, que a gente vai pegar um pouco de publicidade, um pouco de negócio e colocar tudo dentro de um curso, ia permitir com que eu fizesse qualquer coisa em qualquer lugar. Eu poderia ser Relações Públicas ou trabalhar com marketing ou publicidade em qualquer segmento, seja de direito, seja de salão, seja de beleza, qualquer coisa. E que eu não me limitaria em nada. A partir dali eu comecei a olhar a faculdade de um jeito completamente diferente. Aí olhando para o passado, para tudo que eu já fiz, para tudo que eu fiz depois, realmente fez sentido, porque foi um curso que não me limitou a ficar em uma área específica. Por exemplo, vou fazer engenharia civil. É incrível, maravilhoso. Tem engenheiros hoje que trabalham com marketing, inclusive por causa de cálculos, etc. Mas
eu acabei redescobrindo isso e me abriu muitas possibilidades. Eu comecei a dar o meu sentido pro curso que eu tava fazendo, e não o curso dando sentido na minha carreira, Sim. sabe? É importante você falar isso, porque tem muita gente que entra na faculdade com um pensamento e às vezes acaba se frustrando. Por exemplo, a gente tá fazendo administração, né? E a gente entra, por exemplo, pra administração, eu vou administrar uma empresa. E não é só isso, por exemplo, a gente tá fazendo A gente acaba fazendo tudo, A gente acaba né? fazendo tudo, por exemplo, a gente tem aula de marketing, você pode ir pra um lado mais puxado pra marketing. Financeiro, Então. vai pra direito também. E uma dúvida, como que, em meio a todo esse seu pensamento turbulento, assim, de vou fazer direito, não vou continuar no curso que eu tô, não vou... Você se sentiu inseguro em algum momento? De tipo assim, meu Deus, será que o que eu tô fazendo vai dar certo? Já, a gente sente insegurança, mas a gente tem que lidar com essa insegurança com uma coisa que a gente não pode ter medo de errar e testar coisas novas. Eu acho que durante toda a vida eu fiz isso. Você não pode ter medo de mudar. Eu estou aqui 30 anos. 30 não, porque estou com 30, vou estar com 60. Espero estar tranquilíssimo numa casa maravilhosa, fazendo yoga. Mas, sei lá, se daqui 5 anos eu quiser mudar completamente de carreira, sei lá, vou cursar medicina e fazer dermatologia. Por que não? Sim. A gente não pode ficar trancado. E nada do que a gente aprende ou testa é em vão. Assim, então, a gente está no lugar aonde a gente precisa estar, mas a gente precisa vislumbrar novos lugares. Seja no mesmo segmento que você quer, seja no momento de carreira, seja na vida, assim. Então, gera uma insegurança mais pela incerteza dos passos, mas eu acho que a gente não pode ter medo de testar e errar as coisas, jamais. Porque aí a gente trava, aí não vai pra lugar nenhum. Sim. É E isso. qual que foi o gancho que você olhou e você falou assim, caraca, é isso que eu quero fazer? Sabe? Que te deu aquela vontade e falou, Foi é alguma isso que eu tô fazendo matéria, algum certo. professor, um trabalho que você fez e você falou, cara, acertei, velho, é isso mesmo. Acho que foi um conjunto de coisas. Porque assim, eu tive essa conversa com a coordenadora do curso, com a diretora do curso, que mudou completamente minha visão daquilo que eu tava fazendo. Eu tive professores muito legais que estavam no mercado, que me ajudou muito a ter essa visão, tanto executiva, tanto empreendedora. Teve matérias, por incrível que pareça, a matéria de marketing não foi a matéria que me encorajou a ir para marketing no final. Inclusive, eu acho que eu devia ter prestado mais atenção nas aulas de estatística e pesquisa, porque faz completamente diferença na hora que a gente está trabalhando com marketing, mercado e comunicação. Por Sério? A gente não pensa isso. Não, Gente, a hora a que você vai gente pro pensa, mercado. não vou usar isso pra quê? Pelo amor de Deus, Exato. acaba logo. Muito. Gente, usa muito, vocês não têm ideia. A base de marketing, a base de tudo que você vai fazer, você precisa analisar dados e números, principalmente se você tá no mundo executivo, porque não é porque eu trabalho com publicidade, não é porque eu tenho que fazer comunicação, ou a gente pensa em estratégias promocionais, mas são áreas muito ligadas ao resultado do negócio. Sim. E isso faz muita diferença quando você está pensando em construir carreira. Você precisa ser um profissional que se preocupa com os resultados do negócio. E, gente, resultado é número. Saber interpretar número é life-changing, vocês não têm ideia. Baita situação, então. A hora que você pesquisar, Ferrou pra você gente. precisar fazer algum tipo de pesquisa, você precisar calcular a amostra, você ter média, mediana, a diferença disso, e o quanto isso impacta na interpretação de alguma coisa, eu falo que eu devia ter estudado mais estatística e pesquisa, tá? Fica a dica fica aí a aí dica. pra quem tá nessa, porque todo mundo vai usar, não importa qual área você esteja, você vai precisar saber ler e interpretar dados. E uma coisa que agora a gente falando de estatística, pesquisa e matérias em geral, eu fiquei pensando, na sua época não tinha chat GPT, né? Não. E você Nossa, acha Não. Como que você vivia? conseguiu? Como que você fez que faculdade? era livro, era o quê? Era Braille? Quem É. era do Braille? Do Esse é Braille? Braille? Era uma... Antes do chat GPT, por exemplo, quando eu tava no ensino médio, não sei vocês, Também. não tinha chat GPT. Então as pessoas mandavam as perguntas nesse site e o pessoal ia respondendo. Mas você tinha que esperar tipo um alguém fórum. responder. Uhum. Que loucura, gente. Você não tinha fazia isso, igual os não. incas e os maias, ia pra A biblioteca gente estudava pesquisar. mesmo, tá? Na biblioteca. A gente achando que a biblioteca daqui é de enfeite, sabe? Então tá lá. Pra deitar E dormir. tem um hábito da leitura, maravilhoso. E olha que engraçado a gente falar de chat GPT e inteligência artificial, porque eu tava ouvindo um podcast
de ontem pra hoje, do Seth Godin, que é um super gênio do marketing. Ele que escreveu a Vaca Roxa, The Purple Cow. E ele tava falando que depois da energia elétrica, a inteligência artificial foi uma das maiores invenções. A gente tá numa transformação de era. E não, na minha época não tinha inteligência artificial. Eu peguei quando o celular não era touch ainda. Não. Então, no meu ensino médio, fundamental, a gente usava celular de botão. Estudar era... assim, já existia internet. Sempre fui predisposta à tecnologia. Até pela história de casa e tudo. Então, na minha época tinha o Wikipedia. Só que ele nunca era 100% confiável. A gente precisava aprofundar em literatura. Hoje, né? Em livro Os mesmo, professores, viu, né? gente? Não, mas até hoje os Tem professores gente que usa pedem... Wikipedia ainda? É. Nossa, tá bom. Nossa. Deve ser ótimo, mas não sei. Não posso falar mal do site aqui, né? Porque ele já ajudou muita gente. Mas, gente, referência bibliográfica. E uma coisa que eu usava muito era o Google Scholar. Que ele faz pesquisa de artigos publicados. Então, você consegue pesquisar artigos científicos, documentação séria, publicações relevantes que estão disponíveis na internet. E se basear, inclusive, em outros trabalhos. Então, isso me ajudou bastante na faculdade. Ah, que bom. Imagina O a chat, dificuldade. ele... Todo mundo usa hoje em dia. Não adianta negar, Uso, até gente, professor inteligência usa. artificial traz produtividade. Traz, até nossos professores usam, incentiva a usar. É você saber usar. Entendeu? Não é você tacar tudo lá. Por exemplo, a gente usa bastante pra estudar. A gente joga, por exemplo, alguma matéria lá Tipo, que a gente não explique. entendeu direito. Por uma criança de um 7 jeito. anos. Exatamente. Entendeu? E é uma ajuda, não É. chega a atrapalhar. Não atrapalha. Eu acho que assim, não tem como mais viver sem. Não tem como Não dá. regredir em relação a isso. Você tem que se adaptar. Exato. E algo muito legal da gente discutir, que, se eu não me engano, 2 anos atrás, eu participei de um evento de inovação que é lá em Santa Rita do Sapucaí, que chama Hacktown. Ele é inspirado no SXSW, que acontece lá nos Estados Unidos, que é uma semana de inovação espalhada pela cidade. Você sabia que eu participei da palestra? Que eles fizeram um download pro Brasil. Ah, Então eu participei, foi lá no Guatemi, ai, tava que lá. legal! A minha empresa que eu trabalho, né? Eles patrocinam, então toda vez que eles vão fazer o download, a gente sempre vai. E Da é muito SXSW. incrível. É sensacional. Incrível. E a gente tem uma versão brasileira aqui, que é super legal, feita pelo Instituto, pela Faculdade Anatel, se eu não me engano, que é de tecnologia, que fica lá em Santa Rita do Sapucaí. Os alunos, começou com um projeto de alunos, tipo o que a gente tá fazendo aqui agora. E é uma semana que mobiliza a cidade inteira, vira um palco de inovação. Então tem ativação de marca, que é super legal. Tem N palestras e eu assisti uma palestra que era o profissional de marketing usando a inteligência artificial. Qual que seria o futuro da inteligência artificial aplicada ao marketing, né? Do cara do Google, o responsável que trouxe o Bard pro Brasil. Na época era Bard, hoje não chama mais Bard de inteligência artificial do Google, não lembro o nome específico. E como que foi o processo de tradução linguística, que precisou de um profissional linguístico, como que era esse launching aqui no Brasil, ele estava falando das eras de inteligência artificial. É assim, existe uma coisa que é o feeling e a sensibilidade que a gente tem, digamos, o senso crítico em cima da inteligência artificial, que isso ninguém vai tirar da gente, ninguém tira o toque humano de nada. Mas ela traz um ganho de produtividade, interpretação, que, assim, tá acima. E aí a gente tem um benefício e um malefício. A gente ganha produtividade, a gente consegue fazer mais, a gente consegue fazer melhor. Hoje ela revisa e-mail pra mim, ela interpreta dado pra mim, ela organiza dado pra mim, ela monta até um raciocínio de comunicação, que obviamente passa por um refinamento, porque foi aquilo que a gente tava falando. A sensibilidade só a gente tem. Mas ela traz esse pé no burnout, porque ela consegue fazer mais. Só que a gente não é uma máquina, uma inteligência artificial. Sim. E a nossa produtividade não acompanha o que a máquina faz. Então, dosar isso, entender que a gente não vai produzir o tanto que a inteligência artificial produz, e entender que a gente não é multitasking desse jeito, a ponto de processar esse tanto de informação nessa velocidade, é o perigo que a gente tem que tomar cuidado. Mas a inteligência artificial tá aí, tem que usar, não tem como não. E é parte do dia a dia, assim. Eu uso horrores todo dia. Voltando pra esse negócio de inteligência artificial que você falou que a gente tem que saber dosar. Hoje a gente até comentou, né, que a nossa geração, assim, tá extremamente preguiçosa agora com esse negócio de ChatGPT. E como é pra você lidar com a nossa geração no mercado? Porque eu vou ser bem sincera, às vezes eu tenho raiva da minha geração de tão preguiçosa que ela se tornou.
Porque, gente, Muito o chat, acomodado, ele né? é pra te ajudar. Ele não é pra Ele não fazer vai as coisas seu pra você. trabalho. É. Eu acho que cada geração tem o seu desafio. É muito difícil a gente falar que, sei lá, a minha geração vai ter um jeito de trabalhar, a geração dos meus pais vão ter um jeito de trabalhar, todo mundo vai ter um jeito de trabalhar. Eu acho que o que acontece nas gerações cada geração posterior à outra, ela demora um pouco mais pra amadurecer, tá? Naturalmente. Você vê. A geração Z no mercado, tá entrando no mercado de trabalho, um ponto positivo é que vocês dão um sentido diferente pras coisas. E pro overbooking de trabalho. Isso 100%. Isso é minha responsabilidade, isso não é. Às vezes falta um senso de responsabilidade. Eu sinto isso. Mas a gente pode entrar em N fatores aqui, comportamentais, etc. E eu não... Óbvio, a gente tem perfis de pessoas preguiçosas e perfis de pessoas que não são preguiçosas, mas vocês já nasceram com a tecnologia, então vocês já nasceram com tudo mais facilitado. Aí, então, acaba que não seja preguiçoso, mas vocês têm um jeito diferente de lidar com as coisas. Isso pode ser bom ou isso pode ser ruim, mas é um desafio. Agora, mudando totalmente de assunto, assim, porque eu mesmo fico curiosa. Você já passou por vários momentos no mercado de trabalho. Você falou que foi cabeleireiro, foi atendente, concursado. E você abriu uma agência, ou seja, você empreendeu. E como foi pra você, tipo, passar por tantas áreas assim e chegar a empreender pra hoje você ter se encontrado ali na Bosch? Ok. Eu acho que são fases da vida. A gente vai passando por onde a gente tem que passar e nenhuma experiência é em vão. Todos os lugares... Como eu aprendi a me portar no salão, me ensina muito como eu tenho que me portar hoje. Em relação com o cliente ou em relação com tudo. A agência foi um grande desafio, porque a agência ela aconteceu no final da minha faculdade. Eu comecei fazendo alguns freelas de comunicação, eu e meu melhor amigo. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, por que a gente não abre uma agência? É aquilo de não ter medo. Que é muito importante, porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando medroso também. É importante a gente não perder isso. A gente foi abrir uma agência. Foi de abrir mesmo, assim. O que a gente precisa? A gente precisa de um escritório. Fomos atrás de um escritório. Alugamos uma sala ali no Norte Sul. Até hoje eu não sei como a gente fez aquela reforma. Mas a gente fez. Uma coisa que o salão me trouxe muito importante foi contato. Networking, que faz também invistam nisso, porque uma hora você vai precisar, e as relações que você cultiva vão fazer muita diferença na sua vida. E uma cliente na época do salão, que virou super, hoje a gente é super amigo, ela tava, na época, quando que era a agência? Acho que era 2014, 2018, não sei, era aí por 2018. Ela tava iniciando aquelas histórias de startup, ela tava abrindo uma startup, ela precisava de uma agência de comunicação e ela queria trazer gente sem vícios, que tava começando, etc. A gente se jogou e foi nela como o primeiro cliente, fizemos a proposta, tudo. Foi meu amigo para São Paulo fazer reunião com ela e o sócio. Aí, logo em seguida, ela indicou uma outra empresa que era amigo do sócio dela, que inclusive foi uma das empresas que eu virei head de comunicação depois, head de marketing. E aconteceu. Aí a agência foi basicamente um laboratório pra gente aprender a trabalhar, no final das contas. E aí isso é muito grato também às empresas que confiaram em dois meninos aí fazendo comunicação sem nunca ter tido uma experiência, o que foi bom pra eles também, o que foi bom pra gente. Mas foi desafiador. E foi uma movimentação. Eu acho que a gente conseguiu, a gente fechou. A gente não fechou, eu acabei incorporando a agência dentro de uma das empresas do meu pai. Meu pai tem um provedor de internet que estava começando a ganhar certa estrutura e não tinha o setor de marketing definido. Como a agência começou a tomar um caminho que eu já não estava mais feliz, aí tem um ponto que eu carrego comigo também, que eu sempre comento, que não dá pra trabalhar infeliz. Se você tá infeliz no seu trabalho, mude. Nem que você, sei lá, sai. Não tem como trabalhar infeliz. E a gente tava indo pra um caminho que eu não tava gostando, eu não tava mais trabalhando feliz. Aí eu fui, incorporei ela, fechei ela, incorporei ela dentro da empresa do meu pai e as coisas foram caminhando.
Enfim. Então, empreender é muito gostoso, é muito desafiador. Você tem que tem que ter muito estômago. Você é quem acende a luz, você é quem apaga a luz. Só que ter empreendido também me ajudou a chegar onde eu cheguei. Tanto como head, tanto como hoje um analista sênior de multinacional, que é onde você tem muita responsabilidade. Você presta atenção em detalhes que uma pessoa média não pensaria, sabe? Você começa a entender o que eu tava falando de você precisa se preocupar com o resultado do negócio. Se você não é, se você é um funcionário, se você é um empreendedor que não preocupa com o resultado do seu negócio, você tá fadado ao fracasso. Independente se você tá empreendendo, independente se você tá numa empresa, uma multinacional ou que seja, sei lá, uma empresa pequena. Léo, algo bacana que você mencionou é que você trabalhou com seu pai, né? E aqui na Mackenzie, a maioria de nossos alunos, eles vão trabalhar ou já trabalham com os pais. Para você, como que você lidou, o que você achou, como foi essa experiência de trabalhar realmente com o seu pai, né? Seu familiar ali. De ter seu pai no trabalho Como chefe. e em casa. Gente, é desafiador. É desafiador, principalmente você aprender a distinguir o seu papel. E também é um papel dos pais distinguirem o papel deles. Que lá ele é seu chefe, é o seu gestor. E lá você é funcionário dele, ou você desempenha uma função. E separar isso dentro de casa. Eu tive a sorte de desenvolver... Acho que a sorte e muitas brigas, porque meu pai somos muito parecidos. Então a gente bateu muito de frente. Aí eu sempre defendi as minhas ideias. Ele sempre defendeu o ponto de vista dele. Obviamente, muito mais maduro, porque foi ele que fundou o negócio. Então não quero, assim... Por mais que a gente tenha nascido dentro, eu não vou saber mais do que ele, que vive o dia a dia. Mas ele investiu no meu conhecimento, na minha faculdade. Nada mais justo do que eu colaborar em construir isso junto com ele. Então... Acho que o mais desafiador é separar os papéis, conseguir desenvolver o seu trabalho com autonomia. Isso é importante. Ter essa relação de confiança bem estabelecida. E cada empresa familiar, cada empresa é uma empresa. A gente tem aí o caso da CIMED, por exemplo, que é uma indústria farmacêutica familiar. E a gente vai entrar em outros âmbitos de sucessão e etc. Então... Acho que primeiro de tudo, dentro da empresa você é profissional, seu pai também. E dentro de casa. O ruim é dormir com o chefe, gente. Nossa senhora. Porque aí você tá trabalhando 24 horas do dia. Eu sei bem o que você passa, viu? Porque eu também trabalho na mesma empresa que minha mãe. A minha mãe tem uma escola. Então, nossa, é muito complicado. Porque, querendo ou não, você quer sair da empresa e você não quer mais levar trabalho pra casa. Só que você tá levando seu chefe pra casa. Então, você tá levando trabalho pra casa, sabe? E esse negócio de bater de frente é muito real. Porque, assim, são duas gerações diferentes. Então, assim, mesmo que eles tenham mais experiência naquilo, a gente tem uma cabeça mais moderna, a gente quer trazer uma modernidade no negócio. E, às vezes, acaba entrando em conflito, não tem jeito, 100%. Acho que, assim, o respeito é sempre muito importante e a gente precisa lembrar que foram eles que fundaram o negócio, então, com a construção daquilo, eles sabem muito melhor. Principalmente se é uma empresa pequena, onde a gente não tem processo, onde a gente não tem documentação, onde... A empresa depende de pessoas. Aí é extremamente complicado. Então, a gente quer chegar mudando o mundo. Sim. E não, a gente não vai mudar o mundo agora. A gente precisa construir essa mudança. Até porque se a gente chega e muda tudo, a gente muda a empresa pode quebrar. Enfim. Eu já que, a gente tem a vontade, sei lá, vou transformar isso aqui na época, da CIMED, na própria CIMED, sabe? Mas não é assim que as coisas funcionam. Só que é aquilo de trabalhar feliz. Quando você gosta do que você faz, você trabalha feliz. E se você não trabalha feliz com seu pai, vai procurar um emprego. Você vai fazer mal pra ele e vai fazer mal pra você. É sério, cara. Eu não trabalho com meu pai, minha irmã trabalha com meu pai e trabalha super feliz. E eu trabalho super feliz lá na Bosch. E trabalhei feliz com ele também. Só que a partir do momento onde eu vi que a minha carreira tava... Eu tinha uma outra perspectiva de carreira, que lá eu ia demorar mais pra conseguir, ou talvez eu não conseguir. Eu teria que mudar, sei lá, aonde eu queria chegar. Pelo menos no momento, porque eu posso mudar de ideia e querer voltar a trabalhar lá. Ter esse que é o lado bom, né? Um lifestyle work, sabe? E assim seguir. Vai ser feliz e sai e vai procurar o seu emprego. Porque quando você trabalha feliz, você também mescla a sua vida pessoal com o trabalho. Sim. Porque eu continuo trabalhando 24 horas por dia. E eu não trabalho para meu pai, muito pelo contrário. E hoje em dia, você está trabalhando na Bosch, né? Você está como analista sênior. Me conta, o que você faz lá na Bosch, como que é seu dia a dia, os desafios. Cara, é muito legal, porque a
A Bosch é muito legal. É uma empresa... todo mundo, pelo menos a gente tá aqui em Campinas, todo mundo conhece, que todo mundo no mundo conhece, né? Uma multinacional alemã gigantesca. E eu trabalho especificamente no setor de ferramentas elétricas, que é um setor extremamente tradicional. A gente tá falando de furadeira, de broca, de esmerilhadeira, de disco. Tô falando com construtor, com marceneiro, com serralheiro. E eu sou responsável por marketing online na Bosch Brasil. Junto comigo, tá? A gente tem a estrutura. Junto comigo, a gente tem uma pessoa que cuida especificamente de conteúdo online, que cuida das vitrines online. Seja implementação de conteúdo de produto, implementação de foto. A gente tem uma outra cadeira que é responsável por influenciadores e redes sociais. E tem a minha cadeira, que é conseguir organizar e coordenar tudo isso como marca, mas como geração de venda para os nossos clientes. E também cuidar dos canais oficiais de mídia CRM. Então, basicamente, tudo que tange a marketing digital no país fica lá com a gente. Eu faço parte da estrutura de trade marketing, que é basicamente o marketing voltado realmente à venda. Eu falo que a gente é o 4 P do marketing, que é publicidade. Tem uma gerente maravilhosa, que é a Raquel, que super confia em mim. Inclusive, hoje passei por um desafio, porque veio um pessoal da Alemanha, a gente precisou mostrar algumas coisas, aí reunião em inglês, aquela loucura, aí justificar essa emoção, foi super legal. E ela deixou eu conduzir a reunião e conduz toda a estratégia de marketing Brasil brilhantemente. E a gente também interage muito com a América Latina, que é a região. O Brasil faz parte da América Latina. Nós somos o único país, inclusive, que fala português. Que passa todas as diretrizes de marketing, etc. Então, a gente recebe a diretriz, trabalha com todos os produtos, mas o nosso papel é fazer com que, sei lá, você queira comprar Bosch quando você for precisar de uma ferramenta e quando você estiver navegando online, você seja impactado por nós. Sim. Isso é o que a gente faz. E de desafio, gente, todo dia é um desafio. Tem tudo. Um é você conseguir digitalizar um mercado extremamente tradicional. O segundo desafio é como que no mercado online hoje, que é canibalizado por preço, a gente consegue fazer um produto de alto valor agregado, porque as nossas ferramentas não são ferramentas baratas, são ferramentas com extrema tecnologia, fabricadas aqui em Campinas, fabricadas na Alemanha e no mundo todo. A não ser uma ferramenta de preço, e a gente conseguir ganhar participação, market share no online com isso, e como você interage com muitos stakeholders, porque eu estava falando, eu sou do Brasil, mas eu interajo com os canais de venda, eu interajo com as unidades de negócio, eu interajo com a região, que é a América Latina, com as unidades de negócio também da América Latina, com o pessoal central que está lá na Alemanha. Então, são muitos stakeholders para você administrar durante o seu dia a dia e aprender a falar espanhol em 2 dias para fazer uma apresentação. Nossa Senhora. Foi assim que aprendi a falar em espanhol um pouquinho. Então, mas é divertido. Eu me divirto trabalhando, então para mim já... É isso que é importante, né? É isso que eu acho que todo mundo quer. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que qualquer universitário quer saber. Que é como que é conciliar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, e como que era, né, quando você fazia faculdade, como que era conciliar tudo isso? Tudo mudou quando eu entendi que não são 3 pessoas diferentes, são uma pessoa só. A minha vida é uma. O Léo, hoje mesmo, não estou mais na faculdade, mas o Léo profissional é o Léo pessoal. Eu não tenho divisão. A pessoa que tá trabalhando... e aí começa até por divisão de guarda-roupa. A roupa que eu vou trabalhar é a roupa que eu vou sair. O que eu vou fazer no trabalho é a pessoa que vai estar dentro de casa. Então, eu não tenho aonde começa uma e aonde termina a outra. Então, isso acaba... é perigoso se você não tem meios de impor limites nas coisas. Eu demorei a impor limites nas coisas. Um assunto sempre vai sobressair o outro e tudo bem. Se a gente fizer a roda da vida, vai ter sempre assunto que a gente vai estar focando mais. Mas é não ter divisão das coisas. A gente não precisa dividir essa caixinha e esse tempo é do Léo da faculdade, esse tempo e essa caixinha é do Léo do trabalho, esse tempo e essa caixinha é o Léo que vai estar em casa. Você é uma pessoa única e a sua vida vai ter um momento que você vai estar dedicando mais à faculdade, vai ter um momento que você vai estar querendo sair mais, vai estar querendo conhecer gente. Óbvio, tudo com responsabilidade. Você não pode largar a sua vida e deixar de estudar, deixar de trabalhar e viver só de festa, né? Mas comigo funcionou assim. Eu sou uma pessoa única que transita entre todas as outras. Vai ter um momento que eu vou estar
atolado no trabalho, vai ter outro que eu tá vivendo mais, sei lá, vou querer estar fazendo um retiro de yoga no final de semana e tem easy going, assim. Eu acho muito importante você falar isso, porque quando a gente, antes de começar a faculdade, quando a gente começa também, né, é uma dúvida que acho que todo mundo tem. Pô, mas como que eu vou conciliar meu trabalho? Por exemplo, eu terminei meu ensino médio e fiquei 2 anos parada, trabalhando. Aí eu fiquei, nossa, eu preciso começar uma faculdade, mas como eu vou começar uma faculdade? Porque eu trabalho com a minha mãe. Então, é das 8 da manhã até a hora que for. Falei, mas como que eu vou encaixar uma faculdade nisso? Aí eu falei, não, tem que ir, foi. E assim, hoje eu tenho a faculdade, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu namorado. E assim, você só vai conseguir realmente, na verdade, conciliar tudo depois de um tempo na faculdade, que você for entendendo toda a sua rotina, que você conseguir encaixar as coisas. Porque a gente começa tão acelerado, tipo, nossa, eu não vou dar conta de tudo. No meio do curso você fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não, porque final de semana eu preciso estudar, mas final de semana eu preciso dar atenção pro meu namorado, mas final de semana tem minha família, mas tem trabalho pra fazer, é tanta coisa. E só que tudo bem assim, não conseguir fazer e tudo bem, sabe? A gente, graças a Deus, é a Jaqueline. Graças a Deus que a gente faria da nossa vida se não fosse a Jaqueline, porque a Jaque é um anjo na nossa vida, né? Ela é. Quando a gente tá ali apertado, com trabalho pra fazer, ela já tá lá, gente, calma aí. Tá bom? Não, Jaque, mas tem que fazer isso. Não, gente, tá feito. Tá feito. Relaxa, sabe? E é importante isso também, você entrar na faculdade com pessoas que estejam ali te apoiando sempre. É muito importante. Gente, tudo na vida. Desde os seus relacionamentos, das suas amizades, das pessoas que você conhece. As relações são muito importantes. Com certeza, Pra construção de você, assim, como pessoa, como profissional, como estudante. A gente precisa cuidar dela. Foi o que eu tava falando. Minha primeira cliente foi uma pessoa que eu conheci no salão, que hoje é uma super amiga minha. Sim. Assim, então, Com certeza. ao mesmo tempo que você pode contar com suporte, como por exemplo a minha gestora hoje, que me deu uma super oportunidade, que pra mim foi life changing a partir de hoje. Então a gente precisa cuidar das nossas relações. Elas E fazem uma muita coisa que diferença. você falou é que, tipo, tudo bem não dar conta, né? Porque hoje eu converso com bastante pessoas, assim, que não querem abrir mão de certas coisas, mas às vezes é necessário abrir mão de certas coisas. Sim, E tá tudo com bem certeza. você abrir mão de certas coisas. Depois você volta pra elas. Entendeu? E eu acho importante a gente falar isso, porque tem gente que realmente acha que, por exemplo, eu vou abrir mão de ir pra academia porque eu tenho que estudar. More, Calma, né? academia não É um vai sair dali. diazinho, relaxa. Mas isso é mesmo. Tudo é questão de prioridade no momento que você tá na sua vida. Vai ter uma hora que você vai estar querendo estudar mais, vai ter uma hora que você vai estar querendo trabalhar mais, vai ter uma hora que você vai estar querendo construir um físico maravilhoso. E aí você vai se dedicar àquilo. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem, Você vai sim. passar, você tem a vida inteira aí pra experimentar Sim. tudo. E poder Exatamente. experimentar tudo. E E, focar em mas tudo. você, nessa questão da gente poder experimentar tudo e ter a vida inteira, em algum momento você já se sentiu atrasado na questão profissional ou se sentiu que estava perdendo alguma coisa da sua vida por trabalhar demais ou por fazer qualquer coisa demais? O famoso FOMO, não é? Fear of Ai, missing. já. A gente sempre. Já tive os dois ao contrário. Tive vontade de largar tudo pro alto, você estender uma canga na praia e vender miçanga. Como. Tipo, nossa, como que eu consigo chegar lá e como que eu consigo chegar rápido? Eu acho que isso é o que mais pega. É porque a gente é muito imediatista, né? Exato. E aí vai desde o consumo de conteúdo, você vê, hoje você consegue. Você consome muito Assiste, rápido. gente, eu acho que o ápice assim é você assistir TikTok duas vezes. Acelerado. O áudio. Nossa, versus é mesmo? Ai, gente. O áudio aí. nossa. A gente tem pressa de tudo. faço. Isso. Tem. Entender o tempo das coisas é um desafio pra todo mundo. É. Tá? E é muito importante pra construção de carreira. Que nem, por exemplo, eu saí de uma vaga de head, que era uma vaga de gerente, uma equipe de 9 pessoas, pra virar analista de volta. Então, entender o dar o passo pra trás, pra dar mais 5 pra frente, porque eu já entrei com uma perspectiva diferente. Eu tenho o quê? 9 meses de Bosch, eu já estou numa função diferente. É desafiador, você se preocupa, tipo, nossa, estou... Cara, mas se joga, vai. Você tem a vida. Foi como você tem a vida inteira pela frente, se der tudo errado, amanhã você muda. E esse negócio, por exemplo, igual eu falei que eu terminei o ensino médio e demorei 2 anos pra fazer a faculdade. Então, na minha cabeça, eu ficava... Quando eu entrei na faculdade, a nossa sala era... Eu era mais velha na nossa sala. Eu era mais velha. Cara, Todo posso mundo falar tinha uma coisa acabado de sair. Muito louca. Eu acho que a gente entra na faculdade muito cedo. Todo Muito, mundo imaturo então. ainda. Não, tem gente que E entra a na gente se faculdade cobra. menor de idade.
com 17. Acho que a Raquel entrou, Eu né? entrei com A 17. Raquel A pessoa entrou. não sabe o que ela vai É a fazer na vida. Jennifer. Por isso que é importante. Assim, gente, entrou na faculdade, termina. Não é em vão que você vai aprender. Sim. Tá? Não é em vão. Você vai usar em algum momento. Estatística você vai usar. Tá? Você precisa aprender a Projetos. interpretar dados. É, Ele tá focando em estatística e pesquisa, É, gente. porque me Vamos faz uma falta do aprender. caramba hoje, gente. E fala em idiomas. Nossa. Importante, né? Mas a gente entra tão novo na faculdade. Eu falo que foi uma benção ter me encontrado na primeira faculdade. Eu tenho um amigo que hoje é super dotado, super bem sucedido. Ele tem 3 faculdades, ele é médico hoje, assim. Porque ele foi se descobrindo no meio Sim. do caminho e querendo ir. E tudo Ah, bem. Só que assim, É. terminem, façam até Eu o final. É super importante, você vai usar em algum momento. Sim. Pode ter certeza. Tudo que você aprendeu, você vai usar em algum momento. É, e não fica com medo de, ai, porque eu tô mais velha, eu não quero começar a faculdade porque eu tô mais velha. Não, gente, eu tinha esse pensamento e olha que eu entrei na faculdade com o quê? 20 anos. Foi, ela Super era mais nova, velha. eu era Meu mais Deus. velha da sala. E eu ficava, nossa, mas eu tô atrasada. E agora o meu pensamento, depois de ter começado a faculdade, mudou totalmente. Porque eu fico, é igual você falou, né? Que você é bem Barbie Profissões, né? Cada hora você tá fazendo alguma coisa. Tudo. E tudo bem, entendeu? Então, tipo assim, se eu terminar a administração aqui e eu quiser fazer uma outra faculdade, eu vou começar sem problema nenhum. E vai Entendeu? servir E pra é uma alguma coisa- aquilo que você aprendeu, Principalmente sabe? administração. Todo mundo tem aquele negócio, né? Ai, faz administração porque não sabe o que quer. Eu tenho uma raiva disso. Não, na Nossa. verdade, sabe o que quer, né? Eu falo, porque E a eu base de falo. qualquer E coisa, tem Não Então, é eu qualquer posso pessoa escolher. que faz administração, Não, não. é, Porque não você é, passa não. por Não todas vai, as áreas, meu bem. Fazendo administração, vai entrar na administração Por achando tudo, que, tudo. nossa, vai ser super tranquilo. Tanto que eu não queria falar nada, não, mas a nossa sala não é a mesma que entrou, tá? Ficou, tipo, umas Não, 10 é pessoas. mesmo? Natural de qualquer curso, gente. Qualquer curso. Ele vai começar cheio e terminar vazio. Vai. Porque não é todo mundo que aguenta o tranco, que Entendeu? vai insistir, vai É. terminar. Terminar as coisas é extremamente importante. Ah, eu Você também começou, penso assim. E a você gente termina. falando de faculdade, teria, se você não tivesse se encontrado assim e tal, hoje, você faria faculdade de quê? Nossa, tão difícil, porque eu já quis ser arquiteto. Eu já quis ser contador. Nossa. Eu já quis. Agora eu tô na pira de dermatologia. Talvez eu entrasse por medicina e faria dermatologia. Gente, eu já quis ser tudo. Tudo. Então... Eu acho que E dermatologia Acho que- não ia ser uma boa, que eu ia entrar lá no seu quarto e ia estar aplicando botox em você mesmo. Ah, mas aí que é o legal das coisas. Mas- Autossuficiência. Acho que por que que ele quis escolher a dermatologia, né? Nossa, gente. Vamos não lá. sei. E talvez eu faria relações públicas de novo. Porque foi o que eu falei. Sim. Eu dei talvez a sorte, ou eu dei o sentido que eu queria pro negócio. Então, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso trabalhar fazendo. E olha uma coisa que engraçada, na agência eu consegui fazer isso, porque eu trabalhei com arquiteto, eu trabalhei com contador, eu trabalhei com loja de móveis, eu trabalhei com salão, eu trabalhei com todas as profissões. E eu acho que eu não conseguiria se eu não tivesse um curso tão abrangente assim. Uhum. É a mesma coisa de Talvez eu administração, entraria- né? Exato. Administração, aonde você quiser ir, você vai e é isso. É igual nossos professores. Nossos professores, a gente tem psicólogo, a gente tem advogado, a gente tem professor de tudo aqui. E, gente, Entendeu? a faculdade não é... Hoje ela basicamente é uma obrigação, ela não é life-changing, assim. É. Você vai dar o sentido pra sua vida, você pode fazer, sei lá, engenharia e trabalhar com marketing, como Sim. tem casos hoje, entendeu? Ai, a faculdade é muito importante, gente. Eu Porque hoje o povo Ela é vai uma muito base, ela pra não é- internet, né? Acaba indo muito pra influencer, essas coisas. Mas um dia essa fase também pode passar. Por exemplo, a Jennifer, ela é influencer, gente, de Eu sou. raves, né? Ô, Só que, e louco. assim, Ela só se que encontrou na dela, na vida Que dela. legal. E assim- Você gosta de que tipo de música eletrônica? É Psytrance. Trance, mulher? Eu sou do Trance. techno. Trance pra mim é Mentira. muito pesado. Mas eu gosto de techno. Eu gosto de tech hard. Eu amo. Mas ela faz faculdade. Mas ela tem ela a faculdade consegue dela. prender em cima disso. Sim. Que Massa. legal. Mas a minha meta é ir pra marketing mesmo. Eu sei que depois da minha faculdade que Ah, ela também eu vou ir pra trabalha marketing. com Estratégia design, né, digital, gente? Isso aqui com foi ela que design fez, também. ó. Que legal. Foi ela que fez. Ó, grava ali, ó. Cadê? Grava Ah, ali o design ali. E o que é legal? Vira a cara do Léo. aqui, ó. Foi ela que fez os cards. Se vocês verem os nossos slides, Orçamento todos os via meu número. professores. A gente realmente Elogiam. é um grupo que se encontrou e cada um tem sua função Que e legal, nunca teve gente. briga. Sim, Que não, é graças muito a tranquilo. Os professores apoiam muito. Vamos fazer A um gente marketing tem que aqui dar do Mackenzie. sentido pras coisas, não as coisas darem sentido pra gente. E eu saí da faculdade entendendo que a faculdade me ensinou
aquilo que eu ia precisar aprender depois. Sim. Então você tem um overview de tudo, mas é no dia a dia que o bicho pega. Sim. E aí você entende tudo que você precisa. Que foi assim que eu parei com marketing digital. Na época não tinha na faculdade de marketing digital. Eu fiz um curso de marketing digital que eram 3 dias, que falava sobre plataforma de anúncio. Eu ia passar por Google Search, que só existia Google Search, a gente não tinha a quantidade infinita de métodos de publicidade online que a gente tem hoje. Passou por Meta. Nossa, a gente não tinha TikTok. Não tinha Pinterest. Tinha, assim, embrionário, sabe? A gente não tinha a tecnologia tão avançada. Todo dia vai ser uma coisa nova. Então, eu fiz esse curso, inclusive, quase no final da faculdade, antes de eu abrir, no meio de abrir a agência. Então, é ter ciência também que você não pode parar ali. Sim. Você vai precisar continuar evoluindo depois. Ah, E isso uma com coisa certeza. eu acho importante a gente conseguir desenvolver um pouco da nosso, por exemplo, ser autodidata, né? Conseguir aprender sozinho, buscar as coisas sozinho, não esperar que as Sim. coisas venham até você, mas você ir até as coisas. Que legal. E aí a gente tava falando, voltando lá atrás, a gente tava falando da questão da geração, né? A gente tem. E aí discutindo lá, discutindo com tudo. Sempre que a gente fala de pessoas. E aí. Pegando esse seu gancho, uma dica. A gente consegue desenvolver qualquer atividade técnica. Então, se você não sabe uma coisa, você consegue desenvolver ela. Agora, a atitude ninguém consegue colocar em ninguém. É verdade. Então, se você não tem atitude, você pode ter a capacitação técnica maior do mundo que você não vai pra frente. Agora, se você não sabe, você tem atitude, você vai aprender, você vai desenvolver, você vai ser proativo, você vai conseguir fazer qualquer coisa. E esse bate-papo tá muito legal, eu tô amando. Tá Mas incrível infelizmente a gente vai ter que encerrar. Mas pra finalizar, assim, qual seria o recado que você daria pro Léo Calouro? Nossa, pro Léo Calouro, no começo Pro da Léo faculdade... Calouro e pras pessoas que estão pensando também em entrar na faculdade, que tem esse receio. Sim. Dica da vida também. Entra, Sim. faz. Dá sentido pras coisas. Não deixa que as coisas deem sentido pra você. Assim você vai conseguir não ter medo de testar, de evoluir, de se jogar mesmo. É assim que a gente consegue pensar e evoluir. Eu acho que E conversando com vocês, eu pensei nisso hoje. E realmente, eu acho que esse é o sentido da vida. A gente tem que dar sentido pra ela. Caraca, lindo. Arrasou. Léo, muito Muito obrigada. obrigada eu que pela agradeço pelo presença, convite, viu, Léo? gente. Muito obrigada mesmo. Foi incrível saber um pouco mais sobre você, sobre a sua Obrigado. história, sua jornada, seus pensamentos. A gente agradece. E hoje estamos aqui finalizando o nosso primeiro episódio do Mac Talks, mas voltamos com vocês pro próximo episódio. Tchau. Tchau. Não vai